Ó o Fred. Olá, família Porco Mestre. A nossa satisfação, muitíssimo obrigado por nos deixar entrar na telinha do seu celular, do seu tablet ou do seu computador e receber a nossa imagem, né, do nosso já tradicional, da nossa live aqui no Porco Mestre, e a nossa imensa satisfação. Já estamos vendo aqui uma série de confrades, Fernando Amaral, Everson Francischetti, quem mais nós podemos ver aí? Rafael Alegre, que já diz lá, vamos lá, Parmeira. O Everson Francischetti, como sempre também, sempre presente. A Páscoa não chegou, mas já teve chocolate, isso mesmo. O Fernando Amaral, desafio da noite, acha algum jogador nosso que foi mal? Com certeza, hein, Fernando? Bem lembrado. Hoje nós tivemos um time extremamente coeso, jogando um futebol gostoso, solto, leve, bem falado, né, Fernando? O Renan Leonésio também nos assistindo. Quem mais? O Alessandro Carandina também. O Paulo Toledo. Parabéns pelo jogo perfeito. Vamos lá, Verdão. O Renan Leonésio. Boa noite, palestrinos. O Alael Santos. Márcio, você esqueceu de colocar o nome do Eduardo Batista na lista da votação. Meu voto é para ele como melhor no resultado. Eu não esqueci, não. Na realidade, eu tô com o costume só de colocar os nossos atletas. O técnico sempre a gente vê que é algo à parte. Então, exatamente por isso é que a gente não o coloca, mas sem nenhum demérito, claro, ao trabalho dele, que vem crescendo no comando do nosso time e nos deixando extremamente felizes. O trabalho dele tem dado ótimos resultados para o time em campo. William Ismael Bessa, hoje o Alec Donald, o que ele falou? Ele está falando do Alexandro, né? Vamos ver o que ele falou aqui do Alexandro. Jogou bem pra caramba. O Geraldo Dornelles, Fabiano hoje jogou muito. O Lug Dotti, ninguém segura o Verdão. Vamos lá, Moisés Chulapa, Palmeiras campeão. O Felipe Antoni, desculpe, Felipe. Opa, próximo jogo. Já está convidando o próximo, não é, Felipe? Quem mais? O Luciano Peron. Nem vou participar, entreguem a taça. Aí você tá batendo pesado, hein? Bacana. Isso é confiança, né? Gostoso a gente poder assistir um comentário, os comentários desse tamanho. Então, nós estamos já estourando aqui. Alessandro Carandina, o Felipe Sanches, o Fabiano Sanches, o Antônio Celso Desotti. Boa noite, pessoal. Sobrou cada vez mais entrosado. Quem mais aí? O Clebinho Binho. Manda um alô aqui para Paraguaçu, Minas Gerais, Márcio. Hoje o Palmeiras chegou bem. Agora temos que jogar melhor ainda na Libertadores. Então, aproveitando o Clebinho, grande Clebinho, sempre presente na nossa live. Eu deixo aqui um forte abraço para essa queridíssima cidade de Paraguaçu, na encantadora ou no encantador estado de Minas Gerais. Essa mineirada é mesmo encantadora. Parabéns e obrigado, Paraguaçu.
o Denner Heron, Mina é monstruoso, como é, hein, Denner? Quem mais aqui? Vamos lá. O Everson Francischetti, jogo tranquilo, com vantagem na mão, até porque temos Libertadores na semana, ótimo jogo, tomou conta do jogo e o Guerra jogou muito junto com o Mina. Aliás, eu até gostaria de fazer um adendo aqui, pessoal, em relação ao Guerra, que o Francischetti acabou de comentar algo sobre ele. Estou olhando aqui aquele, como já é praxe, costume do porco, não é? Nós fazemos a nossa enquete apontando o bambambam da partida. E hoje nós estamos dando uma olhada aqui. De início, o Guerra já está vencendo essa enquete como bambambam. Devo acreditar que ele deva ser o ganhador dessa enquete. Correto, gente? O Denner Heron, o Clebinho Binho, já falamos dele. Michel Bastos também é um gigante, segundo o Fabiano Sanches. Jogou muito, hein? Michel Bastos nos deu aí hoje muitas alegrias. Cada toque de bola dele, nós vimos que ele é diferenciado. É um jogador extremamente virtuoso no toque de bola, pessoal. O Antônio Celso Desotti, boa noite, pessoal. O Verdão sobrou. O Jorge Léo também nos assistindo. Boa noite, mais uma grande vitória. Quem mais? O Alessandro Carandina. Temos que massacrar os curicas. Quem mais está participando? O Eudes da Costa. Obrigado, viu, Eudes? Boa noite, família. O Borja já se adaptou no futebol do Verdão. 6 jogos, 4 gols. Tá bom, mas ainda pode melhorar. É verdade. O Felipe Anthony, só perdemos esse paulista se o Barcelona passar de fase. Pera, ele escreveu, né? Não sei o que ele está querendo dizer, mas vamos lá, bola para frente. Ricardo Sirac, boa noite, amigos da cidade de Bauru. Obrigado, Bauru. Que bom poder. Nós retomamos aqui sem problema. Quem mais entrou aqui? O Moisés Chulapa. Manda um abraço para Porto Ferreira. Obrigado, Porto Ferreira. Grande cidade de Porto Ferreira, que tanto nos envaidece, nos alegra. Um povo extremamente gentil, né, que recebe os seus visitantes de uma forma tão bacana. Gostamos muito de Porto Ferreira, que fica bem próxima à cidade de Ribeirão Preto, diga-se de passagem. Quem mais? O Alessandro Carandina, Porto Ferreira na massa, Luciano Peron, achamos a zaga titular hoje, o Ó Silva também nos assistindo, o Paulo César, já pulou, que tem muita gente, o Wallace Berdejo, Neto Pani, boa noite, italianada. Que eu nem tenho culpa, viu, gente? É que tá pulando mesmo, a coisa tá voando aqui. Paulo César Barca, mande um abraço para Catanduva, né? Catanduva, então, é também outra cidade que nós aprendemos a gostar demais, né, pessoal? Pela cidade em si, um povo também extremamente gentil, principalmente para as pessoas que visitam aquela cidade. Boa noite, mande um abraço então para Catanduva. Agora só esperamos a quarta-feira, com aquela belíssima, a Adriana até está nos lembrando, a Faculdade de Medicina de Catanduva. Que mais ele está dizendo aqui, o Paulo César Barca? Um abraço, falando também, elogiando o Tietê, o grande Silvinho Serri. Ele não quer que eu diga, mas é o futuro prefeito de Sertãozinho, como nós já dissemos para vocês, não é? E o Silvinho Serra é habituê aqui do Porco Mestre. O Everson Francischetti, peço desculpa, mas acho que hoje não irá ter nenhuma cornetinha, porque se não tiver uma cornetada palmeirense, não é Palmeiras. Esse é o Fabiano, hein? Wallace Berdejo, professor Márcio, esse time está dando gosto de ver. Espero que possa ter essa intensidade o ano todo. Avante palestra. Avante palestra mesmo. Quem mais? Esther Alziro Riso. Avante palestra, avante Palmeiras. Adriano Bernardes, o Neto Pani. Felipe Melo sabe tratar bem a gorduchinha.
Sabe mesmo, né, Netão? O Guilherme Juso também nos assistindo. Quem mais? O Wallace Berdejo. Ei, professor, esse time está dando gosto, como nós acabamos de dizer. Então, aos poucos, pessoal, nós estamos vendo aí o Renan Leonésio em projeção no campeonato. Eu já queria jogar contra os Sardinhas na semi. Aliás, até aproveitando, Renan, o Lucas nos passou aqui as possibilidades do Palmeiras para a próxima fase. Então eu já vou até adiantando a vocês. Gabriela Ferrari, obrigado, Gabi. Que bom você também estar nos assistindo. A sua presença também nos envaidece. Você sempre enriquece muito os comentários do Porco Mestre, a presença nos vendo na nossa live. Não é? Então, olha lá, quarta-feira, 21h45, Palmeiras e Penharol. O jogo será no Allianz. Aliás, hoje eu tenho até eu andei comentando com o pessoal aqui em casa, gente. Nós estamos muito ansiosos para ver como é que vai estar esse gramado do Allianz na quarta-feira. Porque ocorreram alguns shows lá e o gramado, como todos nós sabemos, foi totalmente tirado. E aí é um projeto novo, um processo diferente deles replantarem o gramado de um dia para o outro. E segundo os engenheiros agrônomos, esse gramado é muito consistente. Ele não corre risco de soltar pedaços, porque ele vem numa consistência maior, é um outro tipo de procedimento, de trabalho. Estamos sequiosos por isso. Parece que nós vamos resolver um problema crônico do Allianz, que é exatamente o gramado, em função de tantos shows que lá acontecem, e após cada show o gramado fica em estado deplorável. E aí, com essa história de o gramado estar sendo trocado, principalmente nessa situação de um show grande para um próximo jogo do Palmeiras, eu acho que vai ser muito legal se eles acharem o caminho. Gustavo Lino, boa noite, amigos. Quem mais está aqui? O Cláudio Jacó, poxa, errei o bolão, coloquei 2-0 para o Palmeiras, mas queria que fosse, quanto você queria, Gustavo? Queria que fosse muito, né, ele coloca aqui, mas tudo bem. O Cláudio Jacó, estou aqui no fórum torcendo pelo nosso Palmeiras. Luiz Henrique Scatolin, boa noite, amigo. O Everson Francischetti, falta mais mulheres nesse fórum, hein? As mulheres palmeirenses entendem muito de futebol e seria legal vê-las por aqui. É verdade. Bom, eu tiro por base aqui em casa. Felizmente a Adriana sabe tudo de futebol. Se você falar qualquer coisa sobre Palmeiras em especial, ela deixa o recado. Então nós nem discutimos com ela. E eu devo acreditar que várias das nossas colegas aqui do Porco Mestre também tem esse tipo de comportamento, né? A sapiência sobre o futebol. Luiz Henrique Scatolin, em nome de Santa Cruz das Palmeiras, pedimos um abraço aos amigos João Gabriel Lucatelli, Pedro Berbellini, Guilherme Berbellini, Murilo Marangon, Mandioca, Rei Bonatti. Olha que coisa legal, pessoal. Gostei, viu, Luiz Henrique? Deixo aqui também um forte abraço, a família Porco Mestre também. Deixo um grande abraço para a queridíssima cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Muitíssimo obrigado. Tá? Quem mais? Vamos lá, Eduardo Mangolin. Acertei o bolão dos 2 jogos, avante palestra. Ele acertou mesmo, Adriano? Eu já estou com a lista aqui, Eduardo. O Jorge Léo e a grande campanha do Eduardo. Espero que tenham acabado as perseguições. É verdade, mas é próprio do torcedor. O torcedor é assim. Ele é muito mais emoção do que razão. E de repente aquela coisa da Sociedade Esportiva Palmeiras está acima de tudo, do bem e do mal. E o time dá umas tropeçadas, principalmente esse time, percebe? É um time campeão brasileiro. E aí ele dá umas tropeçadas, não se afirma, é complicado. O pessoal, o palmeirense por excelência já é meio corneta, digamos assim, correto? E aí ele andou tropeçando ou não indo tão bem, as cornetas soaram fortes, mas é só a campanha melhorar, todo mundo feliz.
e gostando muito do trabalho do grande Eduardo Batista. Luiz Henrique Scatolin, saudades do amigo Márcio, nós também, viu, Luiz? Que bom tê-lo aqui no nosso fórum. Espero que Deus continue te abençoando, te protegendo. Você é uma pessoa do bem, que é sempre, nós, em especial eu, sempre vou torcer pelo seu sucesso, tá bom? Um grande abraço, Luiz. O Gustavo Lino, errei também, coloquei 4-0, mas tá bom, nem precisa se preocupar. O importante é que ganhou. Cláudio Jacó, como ficarão os próximos jogos de mando na nossa Arena Paulista e na Libertadores? Então vamos aproveitar e dizer, o Lucas nos passou, quarta-feira, 15:10, pessoal, estaremos enfrentando o Peñarol no Allianz. Depois no sábado ou domingo 15 ou 16, ou seja, no próximo final de semana, o primeiro jogo da semifinal do Paulistão, o Palmeiras deverá jogar fora. E veja bem a projeção, o que nós estamos imaginando para essa partida. Caso ocorra a vitória de Santos, Corinthians e São Paulo, que é o que deve acontecer efetivamente, não é? O Palmeiras deve jogar com o Santos. E aí nós jogaremos o primeiro jogo, não sei, provavelmente na Vila Belmiro, devo acreditar. E o segundo, como nós estamos com a campanha melhor, aí nós também decidimos no Allianz. Depois no sábado ou domingo, no dia 22 ou 23, o segundo jogo da semifinal do Paulistão, o Palmeiras também deve decidir em casa. Para daí no dia 26 de abril, numa quarta-feira, o mesmo horário, ou seja, 9h45 ou 15:10 da noite, jogaremos contra o Peñarol lá no campo deles, em Montevidéu, no Uruguai. Então a projeção é mais ou menos essa. Vamos ficar já espertos, né, família? Para a gente esperar quais são os nossos próximos adversários. O importante é que o Palmeiras continue fazendo essa campanha bacana, como ele vem fazendo, para que a gente possa sempre ter o ganho do mando ou dos mandos de jogo, né? Vamos dar um gole d'água na nossa já tradicional caneca do nosso porco e para a gente poder conversar com vocês, tá? Quem mais está nos deixando? Lembrando que guerra... Vamos lá, vamos ver o que está escrito mais aqui, pessoal. Porque tem muito recado. Acho que vai dar a Ponte Preta, isso mesmo. Luiz Gustavo Góes, lembrando que o Guerra e o Borja estão se adaptando muito bem, cada vez melhor. Que gostoso, não é? O Everson Francischetti, caneca boa. O Everson Francischetti, Adriana, está mal intencionado com essa caneca, hein? Ele é todo cheio de graça com ela. Que mais? O Alael Santos vai perder. Olha aí o Alael, hein? É uma perspectiva. Pode acontecer, tá? Aliás, eu vou até abrir o jogo aqui, porque essa coisa vem lá da... A gente ouve aqui essa voz do além, vem lá da nossa diretora, né? Que cuida dessas coisas. Everson Francischetti foi o grande vencedor dos bolões do Campeonato Brasileiro. E nós não poderíamos deixar passar em branco. Então, já adianto para ele que a próxima semana ou na outra, provavelmente essa semana que entra, nós estaremos... Eu já até pedi os dados para ele do endereço dele certinho em São Paulo, CEP, bairro, enfim. E aí, como ele foi o vencedor o que fez mais pontos no bolão desse Brasileirão passado, nós estaremos enviando para ele 2 dessa caneca. Então fique tranquilo, viu, Everson? Que você e sua esposa estarão brigando para ver. Como eu falei para vocês, essa aqui é a frente dela e esse aqui é o outro lado. Então estaremos mandando através do Sedex as suas canecas. É um mimo, né? Ninguém está querendo mandar um prêmio de alto valor, mas é um mimo que nós estamos fazendo de uma forma muito legal. É uma lembrança do Porco Mestre
a você que foi o grande campeão dos bolões do Brasileirão. Acreditou no time, no Porco Mestre, e agora nós estamos, através do banco de dados, a Adriana vem fazendo um trabalho também, catalogando os acertadores do Paulistão. Você tem ideia como é que está mais ou menos aí, Adriana? Os acertadores estão... Primeiro e o Paulo em segundo. Olha aí, ó. Segundo a Adriana, por enquanto, quem está com o maior número de acerto é o Silvinho Serra, da nossa querida Sertãozinho, e segundo o Doda, né? Então, olha lá, mas é ali questão de um resultado a mais que um tá do outro. Então, pode disparar. Tem muito jogo ainda por aí. E aí a gente também, de coração, também estaremos presenteando vocês com essa caneca da gente. Depois, pessoal, a história da caneca, nós tivemos aí uma repercussão muito bacana em função do pessoal ter gostado muito da caneca. Fizemos para uso próprio isso. E, com certeza... Falar que tá saindo meio caro. Você tá... nós andamos rodando aí esses lugares que faz, ou que eles produzem essas canecas. Sabe, a gente não está a fim de ganhar alguma coisa, nós não estamos visando lucro, só que a gente fez para o Porco Mestre para nosso uso próprio. Como houve uma repercussão muito grande, a gente tem até a ideia de ver depois, fazendo um levantamento para ver se alguém vai querer ficar, porque aí, pessoal, tem que pagar a caneca para a pessoa que produz, né? E depois nós temos que ver o frete. Então isso tudo nos deixa assim meio preocupados, porque a gente não quer de forma alguma achar que alguém vai dizer o pessoal está ganhando dinheiro com essa caneca. Não estou, senão eu nem tiro ela da jogada, pessoal. E olha, a gente está achando uma disparidade muito grande de preço, sabe? Ela não está barata, pessoal. Infelizmente, para se produzir uma caneca dessa de porcelana, a gente não acha legal a de acrílico. A caneca de acrílico é uma porcaria, né, pessoal? Nos desculpem. Então tem que ser uma de porcelana, pelo menos. E essa caneca, nós já rodamos, pelo menos aqui em Ribeirão, quase todos os lugares que produzem essa caneca. E aí é uma disparidade muito grande em relação ao preço dela. Então existe... e o problema da qualidade, porque a impressão tem que sair sem falha, sem ficar granulada. E então nós estamos tomando cuidado também com isso, para poder fazer alguma coisa de boa qualidade. E o preço varia muito. Tem lugar que estão pedindo cada caneca 25, 27, 30, 31, 38, tem até 38 reais. Então eu acho um absurdo isso, tá? Mas de qualquer forma a gente está correndo atrás. Vocês devem ter notado que aqui atrás de mim hoje nós estamos inaugurando algo novo também. Nós estamos colocando um banner que nós fizemos, né? Assim como fazemos as nossas canecas, com os dizeres do Porco Mestre, para melhorar um pouco a imagem da nossa live. Então vocês veem que a gente colocou, aparece em determinados lugares Porco Mestre certo, e dos outros lugares ao contrário, mas isso só foi para dar um pouco de movimento e vida. Nos orientamos com o pessoal que produz isso e eles acharam legal colocar em posições diferentes um do outro. Colocamos os porquinhos, o emblema do Palmeiras. De um lado ele nos dá a falsa ideia de estar escrito ao contrário, do outro lado ele parece que está escrito certo. Então é legal, a gente pelo menos tem para colocar como pano de fundo da nossa live esse banner que melhora um pouco a nossa imagem, para a gente bater um papo com vocês, tá? Mas voltando lá aos nossos confrades, vamos ver o que eles estão nos dizendo aí. Gustavo Lino queria 4-0, como nós havíamos dito. Como ficará os próximos jogos? Acabei de dizer. Opa, grande João Lemes. João Lemes quer fugir um pouco da história aqui, mas mais uma vez ele, como moderador e coordenador também do nosso fórum, ele e a Adriana, a palavra do João Lemes aqui é fundamental. E eu vou ter que pedir um grande favor para o Lucas, que é o nosso produtor, para ele tentar achar aqui para a gente o João Lemes, para a gente conversar um pouquinho com ele, porque é sempre bom ouvir os comentários. Está aqui, viu, Lucas? Os comentários que o João tem
a respeito do Palmeiras, com muito equilíbrio, conhecimento, né? O Neto Pânia lá, o Edu Dracena está jogando de terno e gravata. Netão, falou tudo. Que jogadorzaço que é o Edu Dracena. Que gostoso a gente poder contar com o zagueiro, com a tarimba, com a qualidade do Edu Dracena. Ele joga um futebol redondo, sério, ele produz tudo aquilo que a gente espera de um grande zagueiro, não comete erros, ele erra muito pouco, porque faz parte de uma partida. Afinal, são mais de 90 minutos. Então, às vezes, ele ser vencido por um drible ou numa dividida, isso é normalíssimo, não existe ninguém, ser humano nenhum, que não passe por isso. Mas o Edu Dracena é aquele zagueiro que a gente sempre sonhou, que praticamente não acontece isso com ele. E jogando do lado de um outro monstro chamado Mina, que só nos enche de alegria. O Mina é muito gostoso ver ele jogar bola, não é, pessoal? O Mina joga um futebol de time europeu de primeiro mundo. Então nós estamos felizes também, viu, Neto, com o futebol apresentado pelo Edu Dracena. O Zé de J. Daniel também, boa noite, meu amigo. Jogão hoje, melhor jogo do Guerra. Acabei de dizer, o Guerra está ganhando hoje o Bambambam, a nossa enquete. Avante palestra, Alael Santos, o Santos vai perder, ele acabou de dizer isso. O Everson Francischetti, acho que você, a Ponte Preta, vai ser a Ponte Preta, vai perder amanhã. O Luiz Gustavo Góes Jorge, veja bem, pessoal, a gente está tentando fazer um contato com o João Lemes, mas ele tem alguns problemas porque o trabalho dele é meio complicado, ele, como advogado, ele assessora uma série de empresas aí e também saindo de viagem, então nem sempre eu consigo colocá-lo no ar. Mas de qualquer forma, valeu a pena porque nós tentamos localizá-lo e segundo a nossa assessoria aqui não foi possível, mas tudo bem. O Luiz Gustavo Góes Jorge, lembrando que o Guerra e o Borja estão se adaptando, o Everson Francischetti, a Caneca, acabam de dizer, Eudes da Costa, as sardinhas e os gambás não ganham, os bambis talvez possam ganhar. O João Lucatelli, boa noite, mestre Márcio, belo jogo hoje. O Marcelo Oliveira Filho, boa noite, professor Márcio Lemes. Hoje eu vi o Palmeiras jogar e esse é o Palmeiras que eu quero ver nas próximas fases do Paulistão e principalmente na Libertadores. O Guerra jogou demais, gostei muito de vê-lo jogando. Então, pessoal, é verdade, o Guerra, o futebol dele é um futebol mais envolvente, é um futebol mais maduro, é um futebol correto, ele é corretamente ligado no jogo. Você percebe que ele não é um jogador de ficar fazendo firula, mas ele sabe ocupar os espaços do campo para abrir espaço para os atacantes que vêm, permitir que os laterais subam. Então o Guerra é um jogador moderníssimo. E esse rapaz, o Guerra, esse nosso atleta, vai nos dar muitas alegrias, hein, gente? Quem viver, verá. Quem mais? O Gustavo Lino, olha lá, perdão sair da linha verde e branca, mas o Botinha vai nos fazer sorrir ainda mais. São os torcedores do Botafogo e que a gente gentilmente os recebe. Porque aqui em Ribeirão nós temos 2 times e que nós os acatamos, gostamos deles dois com a mesma intensidade, não podemos tirar partido para esse ou para aquele, que são exatamente o Botafogo, que está na primeira divisão, e o Comercial, que também luta aí ferozmente para poder voltar para o cenário. Mas de qualquer forma, o Porco Mestre está isento de torcer para esse ou aquele time da cidade. Gostamos dos 2 times e apoiamos. Assim que vocês tiverem algo para dizer, o Porco Mestre se encontra à disposição, porque eu acho que, acima de tudo, a democracia tem um lugar guardadinho aqui no Porco Mestre, para vocês em especial, de Ribeirão Preto. Luiz Henrique Scatolin, podemos até pegar o Botafogo de Ribeirão, caso passe pelo Corinthians. É verdade. Se o Botafogo passar pelo Corinthians, olha aí, ó, não é? Já pensou o Palmeiras vir jogar aqui em Ribeirão? Antônio Carlos Rezende, Mineiro, você andou sumido, meu filho.
O que aconteceu? A gente pensou que você tinha caído no meio de alguma pizza e foi entregue em alguma casa no meio da mussarela. A família está se formando. Quem não entra se complica. O técnico está formatando a equipe. Muito bom. É verdade, hein, Mineiro? O técnico definitivamente está formatando o time do Palmeiras. Isso é muito bom. Estamos falando isso porque o Palmeiras precisava criar um padrão. Hoje ele já começa a ter a cara desse técnico, do Eduardo Batista, e devagar o futebol do Palmeiras tende a crescer. Porque o Palmeiras hoje joga de uma forma mais elegante, tocando, sem chutão, sem bumba meu boi. Esse é o futebol que nós queremos ver. Porque bumba meu boi, tem um time que joga lá naquela outra arena, que está tendo sérios problemas administrativos, lá de Itaquera, que está chegando onde chegou, pessoal, sem mostrar nada de especial. O Neto Pani implodiu a nossa página de tanta curtida que ele deu. Obrigado, Netão. O Everson Francischetti, o Pacas, aí sim, viu? Que presente. Valeu, meu caro amigo. Olha lá, Adriana, ele gostou do presente. É só ter um pouquinho de calma, viu, Everson? Que ela vai chegar, ou elas duas, da sua e da sua esposa, vão chegar na sua casa, tá? Conforme nós havíamos combinado. O Zé Magalhães também está nos assistindo. O Alexandre Guinslandi também. Obrigado, Alexandre. Você também mora nos nossos corações. O time jogou tranquilo, sem sustos. É verdade. O Alan Moreira. Borja joga muito. Que gostoso ver o Borja. E nós torcemos para que ele, né, jogue esse futebol sempre. Quem mais? Parece que o João Neto também está mandando um monte de curtidas. Olha aí, ó, já começou a confusão entre o pessoal do fórum. O João Neto curtindo e deixando um recadinho, olha lá. Apesar dele estar no meio, me parece, de uma reunião lá, ele bota lá, sou Bafo. Olha aí, tá vendo? O Bafo, pessoal, para quem não sabe, é o apelido carinhoso que se dá ao Comercial Futebol Clube. E o João Neto, também fanático pelo Bafo, está curtindo a página aqui sem parar. Ele está enchendo com aquela mãozinha. Vocês devem estar vendo, não é? Os botafoguenses já vão te dar o troco, hein, João? Daqui a pouco nós não vamos falar mais nem do Palmeiras. Ó, o Everson Francischetti, seria muito legal marcarmos pelo menos um encontro dos integrantes do Porco Mestre aqui em São Paulo, em um jogo do Palmeiras, uma grande confraternização. Vamos combinar sim, Everson, tá? Vamos combinar porque eu acho fundamental nós nos vermos, conversarmos. Quem sabe a gente vai olhar uma data legal que possa ser tranquilo para todo mundo acertar essa coisa de conseguir o ingresso, e vamos todos sim, com certeza. Silvinho Serri, fala Silvinho, fala Sertão, estou na liderança do bolão. Errei hoje de novo, pois coloquei 2-0, mas errei com gosto. Que bom, né, Silvinho? Que bom errar desse jeito. Você colocar 2-0 e o time fez 3. Olha, o João Neto enlouqueceu, pessoal. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está mandando um recado aqui. Antônio Carlos Rezende estava torcendo pelo Cruzeiro. Vamos pegar os Bambis e detonar, pois o Galo nós já fritamos. O Neto Pani, também sou Bafo, mas domingão serei fogo. Bacana, Netão. Luiz Fernando Castro, dupla fantástica, Borja e Guerra. Quem mais? Evandro Lopes. Professor Márcio, esse time que entrou em campo hoje seria competitivo na Libertadores também? É uma pergunta que ele faz. Devo acreditar que sim, pessoal. O Palmeiras parece que é um time hoje mais bem postado em campo, equilibrado, e o futebol hoje exige isso. Acima de tudo, conhecimento, técnica entre os seus atletas. E parece que é isso que nós estamos precisando, de um time que tenha muito mais técnica. Porque se a gente sair na correria, desvantagem para a gente. Então vale a pena, viu, Evandro? Eu acho que o Palmeiras jogando bola desse jeito, com técnica, toque, o time tocando, com certeza nós estaremos prontos para encarar essa Libertadores. E se Deus quiser, nós iremos vencê-la, não é? O Neto Pani, amigos, boa noite, vou para o berço. O Netão é sempre muito consciencioso. Amanhã eu tenho certeza que ele terá um dia cheíssimo, principalmente porque o Neto Pani hoje,
ele adquiriu o hábito que eu, até se ele me permite, recomendo a todos vocês e a mim, que ele pratica todas as manhãs esporte. E hoje ele se sente uma pessoa extremamente feliz, muito mais bem disposta, porque todos os dias ele cedo, ao se levantar, primeiro ele cumpre a programação esportiva dele. E aí ele toma o seu banhão, se alimenta e vai para a luta. O Netão, que solenemente é um grande capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um aluno brilhante, como todos da casa dele, que frequentou de uma forma maravilhosa a Academia do Barro Branco, para se tornar um oficial. Parabéns, viu, Netão? Muito bom, boa noite, bom descanso, tá? Quem mais? Ah lá, Rogério Dias, fala, mestre. O Mina joga muito. Quem mais está falando? O Francisquete. O Edu Dracena é um profissional incrível, que joga muita bola, sempre jogando sem correria, só na classe. O Eudes da Costa, Márcio, adoraria ir te conhecer aí em São Paulo quando eu chegar no Brasil. Vocês todos do fórum são pessoas maravilhosas. Eudes, fala aí a cidade, mais uma vez, que você nos manda sempre os seus recados, a participação que você tem no bolão. Você é o nosso membro internacional. Que gostoso saber que você acompanha as nossas lives aí, que cidade você está dos Estados Unidos, que você mora. Passa pra gente aí, manda um recadinho pra nós, Eudes, que nós estamos esperando. O Eudes, Adriana, você se lembra? É aquele cidadão, aquele nosso confrade, que a foto principal do Facebook dele é um Camaro. É muito bonito o Facebook dele. E a gente, quando ele acerta, a gente fica igual louco correndo, tentando achar uma foto dele para poder colocar na nossa galeria dos acertadores. Mas o Eudes, né? E eu tô colocando o carro, né? Vamos ver. Quem tiver mais algum recado, por favor, Claudemir dos Santos, também nos assistindo. Quem mais, Lucas? Sport TV. Tá, já vou passar. O Alael Santos, Sport TV, falou que o Dudu está entre os 4 melhores do Brasil. Que cada 3 gols, um sai do pé dele. O Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, não é verdade? Eu acho que a gente nem precisa mais discutir isso. Ficou claro, não só pelos integrantes do Porco Mestre, mas por toda a torcida, pela crônica. O Dudu é o melhor jogador do Palmeiras. E hoje a gente achava até graça quando ele começou a perder aqueles gols, a raiva que ele passou. Olha lá, ele acabou de passar pra gente que ele está em Nova York. Que coisa chique, hein, gente? O Eudes falando e nos assistindo através da live que nós colocamos na internet, né, prestigiando o Porco Mestre da cidade de Nova York. É bom? É pouco, pessoal? Quer mais do que? Obrigado, viu, Eudes? Que prazer ter você com a gente. Assim como todos os nossos confrades que estão presentes. Por isso que eu tenho até pedido, pessoal, para que vocês deixem aqui os nomes das cidades de cada um, para a gente falar da cidade de vocês. É muito importante isso para a gente, sabe? A gente faz isso de bom grado, é gostoso. O fórum se sente privilegiado de ter essa multidão de parceiros de várias cidades, de outros estados, de várias localidades do Brasil, assim como o Eudes, que está lá em Nova York nos prestigiando. Quem é que está falando de Jabuticabal? O Alessandro Del Vecchio. Obrigado, Alessandro. Jabuticabal também é uma cidade muito próxima de Ribeirão e que nós também aprendemos a gostar, porque é um povo também extremamente bom. O Antônio Celso Desotti, manda um abraço para o André Desotti, lá em Santiago do Chile, que era meu aluno também. Então o Antônio Celso Desotti é irmão do André Desotti. E hoje o André Desotti mora em Santiago do Chile e também participa do nosso bolão. Percebe como nós somos hoje um bolão e um site, aliás, um site não, uma página internacional? Uma comunidade. O Luiz Fernando Castro, Márcio, não se esqueça de ver sobre a comercialização das canecas. Sou de Araxá. É ruim Araxá, gente?
É ruim essa cidade? Pelo amor de Deus, você é um cara privilegiado, Luiz Fernando. Você mora numa hiper, numa mega, numa maravilhosa cidade. Araxá é tudo de bom. Quem não conheceu, tem que conhecer. Araxá é maravilhosa, tá? Desculpe, aqui quem está falando, eu até troquei a bola aqui, que o Antônio Celso Desotti, que a gente conversou, é o pai, desculpe, é o pai do André Desotti. É porque tem um irmão dele que também faz parte do fórum. Essa família Desotti também é brincadeira, Dona Dalva, né, que também é palmeirense roxa, é louca por esse Palmeiras, assim como a Adriana aqui em casa. Silvinho Serra, o que ele diz lá? Não vejo a hora de trucidar os gambás na final e devolver a derrota na primeira fase. Acidente de percurso. Perder para um time tão pequeno que não tem dinheiro nem para pagar as duas primeiras parcelas do medíocre Casim. É verdade, coisa chata, hein, o CR? O Casim, que é isso? Aonde foram arrumar aquele jogador? E fizeram um estardalhaço quando o trouxeram. Eu até peço desculpas, porque nós não temos aí o costume ou a norma de estar criticando jogador de outras equipes. Mas, por favor, aquela outra equipe, pelo menos nós consideramos uma das equipes grandes do futebol brasileiro. E trazer um jogador daquele nível, Casim, aí eu acho que é um pouco de apelação. Mas, enfim, problema deles. Melhor para nós. O Antônio Celso Desotti, tem o Cristiano, que é irmão, e a Dona Dalva, que é a mãe. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, Antônio Celso? Obrigado, abraço para o Cristiano, abraço para a Dona Dalva. Ô, família maravilhosa. Olha lá, o Dó da Silva. Boa noite, galera. Avante palestra. Acertei o resultado. Terceira vez. Caramba, gente, o homem tá uma fera. Acertou pela terceira vez. Ele tá querendo até pedir música aqui. E com toda certeza. Não é? Então vamos lá, pessoal. Então eu vou aproveitar esse momento aqui. Deixa eu até tomar um gole d'água para poder... conversar com vocês a respeito dos acertadores. Rapidinho, só para você ter uma ideia, como essa nossa turma está ficando esperta nessa coisa de bolão, pessoal. 55 acertadores. Passamos aí, tivemos muita gente fazendo parte do bolão, mas eu não posso me furtar de dizer o nome de vocês. Prometo que vou ser rápido, rasteiro. Só para quem estiver nos assistindo possa ter o prazer de ouvir o seu nome. Rapidinho, 1, 2, 3. Aquilas Fernando, Alessandro Carandina, André Calucci, Ângelo Mário Grosso, Antônio Osvaldo Meloni, Aquiles Raimundo, Bruno Caires, Bruno Lepori, Bruno Policarpo, Clebinho Binho, Denereron, Denise Cristina, Dinho Prudêncio, Douglas Gil, Edgar Castro, Edmilson Fracácio, Eduardo Mangolin, Eduardo Moreira, Emerson Melo, Esther Alziro Riso, Fabiano Masson, Fernando Almeida, Fernando outra vez, Guilherme Juso, Guilherme Sedano, Henrique Alcântara, Ítalo Moreto, Jean Quadro, João Vitor Souza, José de Alencar Pereira. Caramba, gente, tá acabando, pessoal, calma aí. José Leonel Neto, ó, Netão, Cauê Cardoso, Leonardo Albuquerque, Leonardo Martins, Lucas Carlos, Leonardo Martins, Lucas Carlos, Lucas Marcondes, Luiz Henrique Scatolin, Luiz Henrique lá de Porto Ferreira, o Marcel Ursino, Marcelino Rodrigues, Maurício Vacari, Michael ou Michael, não sei, deve ser Michael, Felipe, Noan, Zanata Reginaldo, Paulo Toledo, Pedro Celso Scaranelli, Rafael Abdala, Renan Santos, Ronaíbe Moreira, Aldó da Silva, Shirley Wilson, Vafer, Walter Martins, Vardo Silva, grandes Vardo, Vinícius Bastos, Vitor Augusto Talmelli e o Wallace Berdejo. Meu Deus do céu, essa galera aqui, preciso bater a mão na cabeça deles, porque eles estão irradiando sorte. Tomara que eles tenham essa sorte também, para poder fazer acertar
os jogos da Mega Sena. Então, quando chegar a Mega Sena, eu vou procurar esse pessoal aqui e vou querer fazer jogo junto com eles. Não é? Muito legal, pessoal. Quem que tá falando aqui, o Everson Francisquete? Temos que engolir o Alex... Desculpa, engolir, falei uma grande besteira. Elogiaram o Alexandro. Entrou muito bem fazendo jogo de pivô, dando passe pro gol do Dudu e quase gol do Mina. O César Laerte Natal. Grande César Laerte Natal. Que bom poder saber que você também nos assiste. Você que é um amigo da família... receba um abraço não só meu, a Adriana está mandando um abraço para você, todos nós aqui de casa, e muito nos envaidece e nos alegra a sua presença aqui no Porco Mestre. Você é uma pessoa do bem, muito querida por todos nós, tá, César? Cep Doda, vamos lá, Doda. Tô acertando tanto resultado que vou começar a apostar na Mega Sena. Aí, ó, acabei de dizer isso aí. Gente, estou indo, um grande abraço, o Everson tá indo embora. Como sempre, foi tudo muito bom participar, tá? Fiquem com Deus, um bom sábado e domingo para todos. Então, pessoal, hoje a gente está quase que encerrando também a nossa live. Nós tivemos no gol o Fernando Praz, com uma atuação também tranquila. O Fabiano, que começou meio titubeante, mas depois se afirmou. É um jogador que nós temos que acreditar, não é, pessoal? Veja bem, essa é uma opinião muito particular, porque cada um de vocês pode expor aqui a sua opinião a respeito dos nossos jogadores. Isso aqui quem está dizendo é o Márcio. Por favor, não tenha a pretensão de dizer que isso tem que ser dito e nada deve ser mudado. É a minha opinião. O Mina, brincadeira, sem comentário. Edu Dracena, sem comentário. Zé Roberto, joga o suficiente, já teve melhor, mas é o Zé Roberto, o que a gente vai dizer dele? A história dele é maravilhosa. Thiago Santos é um jogador guerreiro, não é, pessoal? Que entrou exatamente para que o Felipe Melo não tivesse aí a infelicidade de receber um cartão amarelo. Ele entrou, fez o papel dele, segurou, nem era jogo para isso. O Tietê também parece que começa a crescer de produção. O Alejandro Guerra, belíssimo jogador, não é verdade? O Michel Bastos, também um belíssimo jogador. Eu acho que não precisamos nem nos preocupar em falar dele. O Alexandro, que nos deu muita alegria, a presença dele hoje foi legal. O Dudu, o nosso eterno capitão, o nosso grande jogador. E o Eduardo Batista, que está na lista aqui, que faz com que a gente também comente, já que alguém pediu. Nós agradecemos muito ao Eduardo Batista por ele estar apresentando um trabalho sério, honesto, digno, legal, não é? Então alguém aqui está falando algo sobre o bolão. Eudes da Costa, sobre o bolão, tem como você colocar lá no lugar que colocamos os palpites, se o Verdão vai, vamos ver o que ele está falando aqui, está meio cheio aqui, vai jogar com o time reserva ou com o time principal? Olha, tá dependendo não só da gente, né, eu disse. A gente vai dar uma verificada. Prometo para você que vou fazer o possível para falar a respeito do time que deva estar jogando. Principalmente você que está falando de tão longe. Eu sei que você tem alguma dificuldade, mas pelo que nós estamos vendo, principalmente pelos comentários aqui, é que o Palmeiras deve colocar o time principal para essas partidas agora, porque tudo agora é muito importante, é muito, muito vivo, não é? O Campeonato Paulista é algo que o Palmeiras também almeja com todas as suas forças, a Libertadores nem se fala, então eu acho que o time principal agora deve começar a rodar. E vai ser legal, porque a gente só está pegando muito mais conjunto, o time está se falando melhor. Aquela fase de experiências que o Eduardo Batista fez, colocando times mistos, cada partida colocando esse ou aquele atleta, parece que já ficou para trás, porque hoje ele tem conhecimento do potencial de todo o nosso plantel. Concordam comigo? E aí o time principal deve ser aquele que vai rodar até o final desse Paulista, se Deus quiser, com o título. E a Libertadores, nem se fala, com certeza. Então, pessoal, é mais ou menos isso
que a gente tinha para dizer para vocês hoje. Guilherme Nibrali também nos assistindo. Eu acho que nós estamos também estourando no horário. Que horas tem aí, por favor? 4 para meia-noite. Olha lá, ó. 4 minutos para meia-noite. A turma do Porco Mestre está cansadíssima. Vem de uma sexta-feira brava. Amanhã parte de vocês, a maioria, devo acreditar que vai poder dormir um pouco mais. Mas o pessoal que trabalha no comércio, em outras atividades, talvez amanhã tenha que acordar cedo e trabalhar, apesar de ser sábado. Então, de qualquer forma, em nome de toda a família Porco Mestre, estou mais uma vez, Guilherme Nibrali, obrigado pela sua presença. Mais uma vez eu estou deixando aqui o meu abraço a todos vocês. Prometo que estaremos, assim que possível, colocando algumas novidades no fórum. E na quarta-feira já deixamos um encontro marcado para que nós possamos nos encontrar novamente com a nossa live. E muito bom falar com cada um de vocês. Um forte abraço, tenham um final de semana abençoado, com muita saúde, muita segurança para os seus parentes, amigos queridos, próximos, e contem sempre com a gente. Avante, Palmeiras, muitíssimo obrigado. Fomos, pessoal, até mais.